Mensagem do céu. Querido meu, querida minha, vamos então ao curso de Mishlei que nós estamos aí fazendo, não é? Nós paramos aí no capítulo 12 agora, não é? Graças ao Pai estamos evoluindo, que o Eterno fale ao seu coração essa importante reflexão em nome de Yeshua, não é? Vamos lá, queridos, olha só, capítulo 12, aquele que ama a disciplina ama o conhecimento, mas aquele que odeia a reprovação é estúpido. É difícil, queridos, é difícil ler como está aqui nos originais, né? Pois quando uma pessoa ouve a reprovação, ela adquire o conhecimento que ela não tinha antes. Ou seja, queridos, ninguém erra. Quando uma pessoa tem uma boa índole, ela não erra porque ela quis errar. Ela erra porque houve um equívoco, um pensamento mal colocado, uma interpretação. Aliás, queridos, eu tenho falado muito sobre isso, essa questão do contexto da interpretação, não é? As pessoas, elas têm muita dificuldade de interpretar as coisas, muita dificuldade, não é? E assim, se a pessoa é indemovida de um pensamento mal, aí lascou, queridos, não é? Porque a pessoa vai ver maldade em todos os aspectos e sentidos, né, da vida da outra pessoa, e é muito complexo. Uma pessoa que ama a disciplina, ela vai receber, na verdade, ninguém gosta de ser disciplinado, queridos, ninguém fica feliz na hora que recebe uma disciplina, mas a pessoa, se ela ama, ela quer estar na direção do Eterno, ela vai ficar triste, ela vai ficar do lado de dentro. Ninguém quer errar, queridos, eu não quero errar, não é? Mas quando a disciplina vem, ela traz para a gente uma instrução que nós não tínhamos anteriormente. Uma disciplina, queridos, ela pode ocorrer de uma maneira, vamos supor, a pessoa faz lá um bolo, o bolo não cresce, o meu bolo não cresce, então a pessoa, ela sabe que aquele bolo não cresce, tudo bem? Mas o que acontece com as nossas vidas é que muitas vezes áreas da nossa vida não crescem e a gente não tem o mesmo discernimento que quando abre o forno e vê um bolo solado, né? Aí a gente conhece alguém, que nem eu conheço a minha Eufride, não é? Aí a Eufride vai ensinar: Céu, eu já sei o que está errado, não é? Ela não me chama de Céu, me chama de Marissa, né, Marissa, não é? Nós vamos aprender a fazer o bolo do jeito certo, nós vamos aprender a fazer as coisas da maneira correta. Isso é um tipo de disciplina. Essa disciplina, quando a pessoa enxerga que ela está fazendo algo errado, não está tendo um fruto, um resultado positivo, essa nós não temos muita dificuldade de receber. O problema é quando vem uma disciplina sobre a gente, onde é tido por nós como sendo uma reprovação, não é? Ou seja, nós que temos aqueles problemas de todos, né? Todos os mortais, nós queremos ser aprovados, nós queremos ser afofados, não é, queridos? Nós não temos o desejo de que situações ocorram sobre as nossas vidas onde nós venhamos a ser reprovados, seja numa prova, ou seja onde quer que for. Nós gostaríamos de ter feito melhor ou ter interpretado as coisas. Muitas vezes, queridos, numa prova, eu já sei disso, as pessoas sabem o que responder, mas ou as situações de nervosismo ou a falta da interpretação faz com que as pessoas não tenham entendimento para responder o que elas conhecem, coisas que elas conhecem e não sabem aplicar. Isso ocorre na nossa vida cotidiana, queridos, onde os sentimentos estão envolvidos, onde está envolvido tantas outras coisas na nossa equação, tão mais complexo de lidar do que simplesmente o que nós estamos tratando aqui com vocês, um único versículo do capítulo 12 de Mishlei, não é? E ocorre, queridos, que uma pessoa que ama essa disciplina, recebe, não é? Ela vai se tornar uma pessoa sábia, ela vai olhar para aquilo e vai falar: não, isso é para o nosso bem. Os pais fazem isso muito bem quando amam seus filhos, não é? Existem pais que excedem a disciplina, não é esse tipo de coisa que eu estou falando. Estou falando de pais que disciplinam o filho e que no futuro o filho vai dizer: olha, pai, muito obrigado porque você fez aquilo e hoje eu sou uma pessoa melhor.
Não estou falando de violência, estou falando de realmente repreender e falar, olha, não é assim, você não deve agir dessa maneira. E muitas vezes os filhos sentem-se naquele momento muito mal, mas posteriormente conseguem reconhecer que aquilo veio para o bem. Isso é muito importante, não é? Mas aquele que odeia a reprovação é uma pessoa estúpida, segundo o texto de Michelet, não é? Você vê uma pessoa cometendo um pecado porque ela foi atraída pelos seus maus impulsos, não é? E ela, quando é alguém que ama e consegue dizer para a pessoa, olha, isso que você está fazendo está te levando a um caminho de morte, e que a pessoa tem entendimento do que ela recebeu. A pessoa que é salva desse caminho de morte se sente completamente recompensada pelo fato de poder ter sido recebido uma ajuda em um momento de grande dificuldade. É muito importante que você compreenda isso, não é? Nós temos o dever, somos chamados para corrigir os caminhos das pessoas. Nós não podemos nos intrometer. Isso nós não podemos fazer. Nós precisamos de sempre ter cautela e somente nos envolvermos quando formos chamados, queridos, não é? Há muitas pessoas que, lamentavelmente, eu tenho que disciplinar, mas nem foi chamado, ninguém pediu seu conselho, não é verdade? Então, quando nós estamos falando sobre isso aqui, lendo Michelet, é uma coisa genérica. Todas as pessoas que estão abrindo a postagem vão ler sobre o livro de Michelet, vão ler sobre Provérbios, não é? Ou vão ouvir sobre Provérbios, no caso das ministrações. Mas, queridos, uma outra coisa é você pegar um texto de Michelet e levar para uma pessoa como uma acusação para a vida da pessoa. Então, eu não acredito que você vai ser bem recebido. Uma situação é quando alguém te procura pedindo um conselho. Outra coisa é quando você se intromete nos negócios alheios. E nós já tratamos sobre isso em Michelet e vamos seguir em outros textos também para frente, não é? Versículo 2: um bom homem obterá o favor do Eterno, mas o homem de maus esquemas ele condenará, não é? É um texto difícil de ter entendimento. Qual a diferença de uma pessoa, um homem bom e um homem chamado aqui de esquemas? Eu vou até ler como é que está Michelet aqui, queridos, Michelet, na sua versão, a versão da revista atualizada está assim: o homem de bem alcança o favor do nome do sagrado, Kadosh Baruch, mas o homem de perversos desígnios, ele o condena. Bem difícil, né? A interpretação para o português é muito difícil da tradução que nós temos com relação aos originais, melhores originais, não é? Sem profundos pensamentos ou planos refinados, o homem bom obtém a vontade do Eterno, da vontade do Eterno um favor, porque os seus pensamentos são simples e as ações têm um objetivo de um bom fim. Mas, em contraste, o perverso, sem nenhuma confiança no Todo-Poderoso, ele investe profundos pensamentos para esquematizar planos que prejudiquem o seu próximo. Tá bom, queridos? Então, amados, eu vou continuar lendo, vou continuar lendo agora sobre o Rabino Erza, tá bom? E o Rabino Yoná também. Olha, outra interpretação é que o Eterno condenará o homem que tenha um mau propósito, pois tal pessoa é odiosa ao sagrado, é odiosa para o Eterno. Queridos, o Eterno tem prazer que as pessoas façam o bem, queridos, sobre a terra dos viventes. Coisa mais terrível, eu acredito que todos aí que tenham passado ou sofrido algum tipo de situação com relação ao mal, que alguém tenha feito algum mal para a sua vida, não que você tenha semeado algum mal, mas se você não semeou e colheu, traz uma tristeza profunda. Porém, o homem bom, não que nós sejamos bons, porque só o Eterno é bom, mas o homem de bem, vamos dizer, alcança então o favor do Eterno, mas o homem mau, ele vai ser condenado, e não somente aqui nesse mundo, nesse Olam. Não será uma pessoa de muitos amigos, não será uma pessoa de bons amigos, não será uma pessoa que ande com pessoas
de bons desígnios, porque, queridos, o homem de bem vai sempre estar cercado de pessoas que amem o Eterno, que desejem conhecê-lo, e isso faz com que a sua estrutura seja fortalecida. Tá bom, queridos do meu coração? Que situação, não é? Olha só, versículo 3 do capítulo 12. Um homem não será estabelecido pela perversidade, mas a raiz dos justos jamais vacilará. Não é? Esse conceito, queridos, de estabelecer implica colocar uma base estável, um fundamento físico, no qual o conselho do Eterno está sobre a vida daquela pessoa, os olhos dele estão sobre ela para abençoar. Melech Davi recebeu promessas do Eterno maravilhosas de que jamais faltaria um filho de Davi para se assentar no trono da casa de Israel. E Machir, queridos, que foi chamado aí pelas pessoas maldosas, não é? Eles não falavam que ele era bem nada, né? Não era filho de nada, ele era de Nazaré, ele era chamado como sendo uma pessoa de Nazaré, ele não era chamado pela sua ascendência paterna, mas, na verdade, o título de Machir é Ben Davi, queridos. A gente sempre canta essa canção, Machir Ben Davi. Então é muito importante que você tenha esse entendimento de que o Eterno tem feito o melhor para o seu povo, tem nos feito bem e tem cuidado de nós. Assim ele tem estabelecido para nossas vidas raízes. E olha, amados, eu vou dizer para vocês, o Eterno é poderoso para nos dar família, nos constituir família, mesmo que nós tenhamos no passado nos sentido abandonados, no sentido completamente isolados. O Eterno fez isso na minha vida e deseja também fazer na vida de todos vocês. Os perversos, eles estão desligados da raiz, que é justamente essa seiva espiritual que vem sobre a vida dos seres humanos e depende da sua estabilidade, da sua própria estabilidade física, das suas posses materiais. Mesmo essas bases, no entanto, provocarão para ele questões ilusórias, uma vez que a riqueza deles é um produto do mal e ela será perdida no final. Mas os justos estão enraizados nessa pureza, eles têm segurança e uma estabilidade sobrenatural e duradoura, não importando quão precária possa parecer até a existência dele perante outras pessoas, são sempre benquistos, estão sempre produzindo vida. Queridos, é tão interessante quando uma pessoa se dedica à vida, não é? E como há maus intentos e confiança, na verdade, muitas vezes nos bens que possui. Mishlei fala muito disso, porque Shlomo, ele acreditava que os bens podem proteger um homem. A gente sempre ouve falar nisso, né, queridos? Aqui, pelo menos, nós tratamos isso no contexto com relação à política, que uma pessoa que tenha recursos, ela não vai ser julgada, ela não vai ser levada em conta com relação às suas transgressões. Mas, amados, o Eterno não pode ser subornado, ele não aceita suborno, não é? E o contexto dessa terra, cada um colherá o que semeou enquanto houver sol, não é? Vamos lá, queridos. Um homem, então, e nós temos visto isso, não é, queridos? Condições, a perversidade jamais produzirá pessoas estabelecidas. Vamos lá. Versículo 4. A mulher de valor é a coroa do seu marido, mas aquela que age vergonhosamente é como a podridão nos seus ossos. O marido, queridos, humano, vai ser louvado pelas boas ações da sua esposa, não é? Nós vemos aí vários homens honrados pela vida das esposas. Nós vemos o caso de Jacó, nós vemos o caso de Abraão, nós vemos Yitzhak, pessoas que foram honradas. Boaz foi muito honrado pela vida da sua esposa, não é? Mas essa tratativa aqui, mais uma vez, vai trazer as nossas vidas como uma mulher de valor, como as nossas vidas sendo adornadas, as nossas vidas sendo limpas para o Eterno, para o encontro com Ele.
que o Eterno capacite a cada um de nós a sermos verdadeiramente noivas para Mashiach e Yeshua, não é? O Eterno preparou um casamento, mas nós temos num casamento tanto a noiva quanto o amigo do noivo. Os amigos do noivo, eles não são a noiva, queridos, não é? As amigas do noivo também não são a noiva. Então, é muito importante nós termos entendimento de que o Eterno tem colocado para nossas vidas que quem vai honrá-lo verdadeiramente são aqueles que se portam como esposa. E não adianta a pessoa dizer que ama o Eterno, mas tem uma vida completamente contrária ao que diz as Escrituras. Essa pessoa não vai ser para ele de modo algum, não vai trazer para ele algum benefício. Voltando aqui às esposas aqui na terra, não é? A má esposa, ela falha em ser uma fonte de orgulho para o seu marido. Ele, na verdade, sente como se o osso do seu osso estivesse completamente fragmentado. Por isso ele sente essa podridão. Lembre-se que Adão, ele disse, essa na verdade é carne da minha carne e ossos dos meus ossos. Nesse caso, ele tem uma esposa, a pessoa vê ali a carne, mas não sabe como está por dentro, no caso os ossos. Por isso, paralelo com relação aos ossos, o marido vai sentir aonde não se pode ver. As pessoas que muitas vezes pode ver, queridos, casamentos aí no Facebook, marido e mulher, tudo bonitinho, não é? Sorrindo, abraçados, mas nós não sabemos o tipo de vida que eles têm dentro da sua própria casa. Nem é nosso problema isso. Mas muitas vezes, queridos, dentro da casa ambos são destruição para os ossos um do outro, não é? Não tem uma vida correta, não tem uma vida digna daqueles que temem do nome do Eterno e andam segundo os seus propósitos. O Eterno estabelece os pensamentos das pessoas que são de bem, tá bom? Aliás, é o que fala no próximo texto, os pensamentos do justo são de justiça, mas as estratégias do perverso são falsidade. A gente tem até evitado, não é, queridos, usar a palavra estratégia. Senhor, me dá estratégia. Estratégia é um termo de guerra, não é, queridos? É um termo para você enganar alguém. E a gente, na verdade, queridos, nós queremos ter da parte do Eterno um conselho que venha do coração dele sobre nós. Eu tenho evitado, queridos, de pedir ao Eterno qualquer estratégia, qualquer situação que possa trazer uma mentira, possa trazer uma situação contrária àquilo que o Eterno determina sobre as nossas vidas. Mas, olha só, os pensamentos das pessoas que temem do nome do Eterno, eles são todos de Mishpat, são todos relacionados que venha da parte do Eterno sobre as nossas vidas. A palavra Mishpat é muito mais, queridos, do que justiça. Venha sobre nós a misericórdia, venha sobre nós a bondade, venha sobre nós todos os estabelecimentos que vêm da parte do Eterno. E por isso os pensamentos são muito importantes, queridos. Os pensamentos seus vão dizer como você está hoje, como é que você está na presença do Eterno. Quero fazer um adendo aqui, muito importante, queridos. Há sequestradores do nosso pensamento, queridos. Vocês têm que tomar muito cuidado com isso. Eu peço ao Eterno que você possa ter zelo com relação a isso. Se alguém vem e age mal com a sua vida, é muito possível que você possa desenvolver algum tipo de mágoa ou ficar pensando como é que essa pessoa pôde fazer tal coisa. Isso pode sequestrar sua mente e você pode começar a ter pensamentos ímpios com relação à vida da pessoa que te agrediu. Muito cuidado com isso, porque o mal pode não conseguir te fazer mal perante aquilo que foi intentado, mas pode conseguir fazer mal se mudar o seu caráter, se fizer que você se torne mal. Então, querido meu, querida minha, os nossos pensamentos têm de ser todos de justiça, enquanto os perversos sempre vão trabalhar com estratégias de falsidade. Mas o Eterno nos promete sempre, não é? Que nos guardaria diante das estratégias do mal, não é? Os justos não têm necessidade de estratégias, queridos, não é?
a intenção de fazer o que é correto, já os guarda e os protege. É muito importante você ter esse entendimento, tá bom? Versículo 6. As palavras do perverso são para emboscar por sangue, mas a boca dos íntegros o salvará. Olha só, os perversos, eles trocam ideias para matar a reputação da pessoa. Queridos, é terrível, mas é verdade. As pessoas conseguem fazer isso até religiosamente, não é? Elas conseguem trocar ideias, assassinar as pessoas, dentro dos seus espíritos elas conseguem fazer isso diretamente através de um falso testemunho. Mas os justos, ao ouvirem deliberações dos perversos, eles salvam a vítima, pois eles revelarão a trama ou testemunharão e provarão a existência do conluio. Esse é o Rabino Rashi, traz sobre nós essa importante ação que nós precisamos ter quando nós vemos um conluio do mal. Nós temos de nos levantar para fazer a justiça. Os justos somente planejam fazer o bem. Os perversos tramam para ludibriar pessoas, inclusive justas, queridos. Mas a boca dos íntegros, que fala a verdade, salvará estes da mão daqueles que fizeram uma emboscada contra o seu próprio sangue. Queridos, é muito importante ter entendimento que as pessoas, quando elas fazem esse conluio para falar mal, para denegrir, para fazer o que é cruel contra a vida de outras pessoas, elas acabam realmente, queridos, agindo para derramamento do sangue. E que nós possamos, quando vermos algo injusto, reprovar prontamente e dizer com clareza: olha, isso está acontecendo. Eu passei recentemente uma situação e eu fiquei muito, confortada pela quantidade de pessoas que agiram exatamente como está nesse texto. Não é? As pessoas nos procuraram, as pessoas procuraram mostrar para outras pessoas que não nos conheciam a verdade. E todas as coisas, queridos, sempre vêm para nos fortalecer quando nós somos realmente pessoas que têm uma boa índole e uma boa intenção. Eu tenho pessoas, queridos, que nós fazemos aconselhamentos que foram demitidas dos seus trabalhos de um modo completamente contrário à verdade por pessoas que acabaram falando mal para conseguir o cargo da outra pessoa. Que coisa terrível, não é? Mas o Eterno honrou essas pessoas, colocou essas pessoas num lugar espaçoso, né? Levou essas pessoas para, enfim, foram realmente salvas por outras vidas que fizeram bem. Sempre o bem do próximo está nas nossas mãos. E por isso nós temos de ter sempre as nossas mãos abertas, queridos, para podermos fazer o bem para todos, tá bom? Queridos, nosso tempo ele voa, não é? Quando a gente está junto aqui, e eu vou orar com vocês e que o Eterno nos ajude em nome de Yeshua e que nós possamos seguir aí com esse curso maravilhoso para o bem em nome de Yeshua HaMashiach. Vamos orar? Querido Pai, em nome de Yeshua, nós invocamos o seu nome para o bem. Colocamos todos esses textos, Pai. São textos dados pela tua Ruach HaKodesh. Nos ensine, Pai, a termos coragem, a agirmos da maneira que o Senhor espera que nós venhamos a agir, que nós possamos ser filhos da Mishpat, filhos que produzem para o Senhor honra. Em nome de Yeshua, ensina-nos teus caminhos, ó Pai. Pai, nós vivemos num mundo onde o amor tem se esfriado, Pai, e as pessoas têm desenvolvido com maior frequência maus pensamentos e o medo mesmo, Pai. O medo mesmo pode trazer sobre as pessoas consequência de pensamentos ruins. Que o Senhor nos ensine a sermos valorosos, corajosos, confiantes em Ti e nos ensine a obedecer a Tua vontade e amar o nosso próximo como a nós mesmos. Só o Senhor pode fazer isso no meio das nossas vidas e por meio de nós. É o que nós te pedimos. Beshem Yeshua HaMashiach, que assim seja, assim seja.
Mensagem do céu.